Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 2, no versículo de número 11. 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 11. Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 11. Valmir, traz o controle para me esquecer, irmão. 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Quem achou, diga amém. Mas também com essa canja que eu dei, né, de pegar o controle, se não tivesse achado, passar a cinta em você. Então a palavra do Senhor declara o seguinte: indo eles, andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa noite e bendizemos o teu nome, ó Pai. Queremos declarar total insuficiência, nada podemos e nada temos, mas também declaramos total, meu Deus, dependência do seu poder, Santo Espírito, para que tu venha ministrar e dirigir as nossas vidas, as vidas que aqui estão, ó Pai, para receber a tua palavra, que a ministração possa ser, meu Deus querido, gerada de ti, ó Espírito Santo, para que compreendam e entendam, ó Pai, aquilo que o homem não pode passar, através da persuasão, do entendimento, da palavra, mas que o Senhor pode gerar nos corações a renovação, a mudança, a fidelidade, a transformação, a entrega necessária, qual o Senhor somente pode fazer e ninguém mais. Meu Deus querido, traga um entendimento nesta hora, que toda confusão, que todo mal venha por terra agora, em o nome de Jesus, e que o Senhor esteja em nosso meio, como é assim a tua palavra nos diz, que quando reunirem 2 ou 3 em teu nome, ali o Senhor estaria no nosso meio, e nós cremos, ó Deus, em tua presença. Meu Deus, venha falar e dirigir. Pai querido, quando falamos de tormenta, de redemoinhos, meu Deus, de problemas, tempestades, queremos olhar e entender que o Senhor está conosco em todo o tempo. Tu és dominador e controlador de todas as coisas, por isso nós te adoramos e declaramos que tu és Deus em nossas vidas e neste lugar. Vem, meu Deus querido, falar as nossas vidas nesta hora, ministrar, ó Pai, a cada um que aqui está, pela força e o poder da sua palavra. Nós pedimos, Espírito Santo, em o nome de Jesus oramos, e todos digam amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós vemos esse verso e é bastante pequeno, mas bastante instrutivo, porque a primeira colocação aqui, até não tem nada a ver com o tema, é que muitos dizem que Elias foi para o céu levado por cavalos de fogo, e cavaleiros, e carruagens, enfim, mas não é assim que acontece. Eles apenas dividiram, Eliseu e Elias andavam juntos, e os cavalos, né, passaram com carruagens e coisa e tal, e eles se separaram, e neste momento Deus manda então um furacão, né, que diz um redemoinho, mas um furacão toma Elias e começa a levá-lo aos céus. E cai a sua capa sobre a capa de Elias, cai e Eliseu a toma. Mas o que eu quero dizer aqui, a questão hoje é sobre tormentas e sobre tempestades e sobre problemas e sobre tensões que nós vivemos. Entenda que Deus é controlador de todas as coisas. Deus teve o poder de controlar essa tormenta e fazer com que essa tormenta trabalhasse para Ele e trabalhasse para o seu servo. Ele foi alguém que não viu a morte, e um redemoinho, nós vimos o que aconteceu em Xanxerê, uma cidade que eu já passo por ali quando vou visitar alguns clientes de Santa Catarina. É uma cidade que foi devastada, e não sei declarar um estado de calamidade pública, porque um desses aqui passou por lá.
destruiu a cidade, morreram pessoas e algumas tiveram problemas sérios na sua saúde e coisa e tal, e a cidade foi devastada. E a pergunta é, como um destes, não sabemos o tamanho, se era o F1 ou F5, não importa, mas eu sei que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, amém? Deus usa todos os elementos e situações e tudo. E a Bíblia diz que lá estavam os dois andando, tranquilo e pacificamente, e de repente o sobrenatural de Deus se manifesta e vem ali cavalos e carruagens de fogo e separam os amigos e irmãos, né? Elias e Eliseu estavam ali e no momento se faz uma tempestade e essa tempestade toma Elias e começa a fazer algo extraordinário, levar ele aos céus, de maneira que nós vemos Deus no controle de todas as coisas. Aquilo que era para ser destruidor, aquilo que era para trazer destruição, para trazer coisas horrorosas sobre a vida de um homem ou de uma cidade ou de qualquer lugar onde se passa uma tormenta dessa natureza, trouxe na vida de um servo de Deus uma das maiores coisas que se pode desejar. O homem ou a mulher de Deus deseja ir para o céu. E Deus controla aquela tormenta de uma maneira extraordinária e faz com que a tormenta leve Elias aos céus. E eu tenho certeza que Elias não chegou todo quebrado, cheio de hematoma, cheio de problemas, né, todo virado avesso, não. Porque Deus tem o controle absoluto de todas as coisas e domina e subjuga o poder destruidor de tudo, porque Deus é poderoso, amém? Então de repente nós podemos olhar e passar para nós que as tormentas da vida são quase iguais, porque talvez nós possamos estar vivendo, ou você, talvez não, porque eles são medidos por ventos, né, de 160 até 200, é o F não sei quanto, de 200 a 300 é não sei quanto e tarará. De repente você não está em uma tormenta muito grande, ou já passou, ou está passando, e uma coisa precisa ficar muito claro para nós: Deus controla e Deus usa todas as coisas, mesmo em momentos difíceis e provas na nossa vida, em tempestades, quando surgirem, precisamos saber que Deus é todo poderoso e que pode controlar tudo ao nosso favor, amém? Você crê nisso? Diz amém então. Nós vemos que a vida de Elias foi uma vida totalmente marcada por milagres, por grandes coisas, e justamente marcada no tempo também, porque ele controlou chuva, ele é que mandava, ele orava, vinha chuva, e orava, não vinha chuva, e coisa e tal. E é até interessante perceber isso, porque Deus fez isso na vida dele, levou ele, e justamente ventos ou tempestades, ou principalmente tempestades de ventos, eles são formados com ventos contrários, eles vêm contra a vida, ou a cidade, ou os locais, e destroem tudo. Talvez você ouviu o que aconteceu nas cidades catarinenses, de destruição, de caíram estádios e tudo mais, e às vezes você se olha e diz: meu Deus, eu estou no furacão, no meio de uma tormenta terrível, e agora está tudo acabado para mim. Eu quero dizer a você que se Deus estiver na sua vida, não está acabado, está controlado, amém? Como diria antigamente, está dominado, mas por Jesus. E se nós temos Deus como Senhor em nossa vida, então as coisas começam a andar de uma maneira diferente. Nós começamos a entender que Ele é um Deus que controla todas as coisas, que tem domínio sobre todas as coisas, que há a verdade sim que ventos contrários vêm contra nós, tempestades nos aplacam, e vem contra nós a obra do inimigo, vem o mal e problemas e pessoas, e tudo tenta ser contra nós, mas quando nós entendemos que essas tensões, problemas ou tempestades que se formam contra a nossa vida, estão debaixo do poder de nosso Deus, então nós começamos a entender, há propósitos, diga, há propósitos nas tempestades, amém? Há propósito na tempestade, há propósito de Deus. É bem verdade que em algum tempo, ou em alguma circunstância, para aqueles que não são de Deus, Deus pode até enviar tormentas e tempestades e mover o clima para que haja destruição para os inimigos, mas para o povo de Deus não. Em tudo que se refere problemas e lutas, e aquilo que nós achamos que são coisas que aparentemente vêm para o mal, nós podemos olhar e saber que existe um que domina, que controla e que tem o poder sobre todas essas coisas, que é o nosso Jesus. Então nós podemos ter tranquilidade em meio à tormenta. Nós podemos andar como o salmista andou no Salmo 23, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, ou não temeria o mal. Por quê? Porque ele acredita e sabia que Deus tinha o controle. Digo, meu Deus tem o controle. Então, irmãos, Deus é Senhor absoluto na aflição,
na luta, na prova. Deus é Senhor absoluto na tempestade, quando há ventos fortes, quando há tormentas, quando há doenças, quando há perseguições, quando há inimigos, quando há calúnias, quando há todo tipo de perseguição em sua vida. Não te preocupe se você é alguém de Deus, porque Ele controla e não há problema, Deus controla. Abra sua Bíblia em Marcos 4, no versículo de número 35. Esse Deus é tremendo porque Ele pode aplacar a fúria. Ele é todo poderoso porque Ele controla os ventos, Ele controla o mar, Ele controla a chuva. Marcos 4, no versículo de número 35. Amém? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles os levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se, o que diz aí na sua Bíblia, irmãos? Grande temporal ou tempestade de vento. As ondas se arremessavam contra o barco, e de modo que já estava a se encher. Jesus estava na popa, dormindo sobre a almofada, e os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos, ou não te importa que pereçamos? Veja que a tempestade que se fez foi uma tempestade de vento. Não era um redemoinho, mas era uma ventania terrível. E as coisas não eram, os barcos da época, obviamente, não eram como os barcos de hoje, que tinham bomba de porão. Quando a água entra, a bombinha de porão, ela tem uma boiazinha, automaticamente ela liga e ela vai jogando fora. Os discípulos estavam já com a canequinha e apavorados, tirando a aguinha do barquinho, e Jesus dormindo. Você já parou para pensar? E eles que já haviam andado com Jesus, estado com Jesus, sabiam do poder de Jesus, sabia quem Ele era e quem Ele já havia declarado ser. E eles olhavam para Jesus, e Jesus lá na maior soneca, e eles a ponto de morrerem afogados na mente deles, pensando que aquilo seria o fim, e um olhar para o outro: quem vai acordar o mestre? Dizer: eu não, eu prefiro afundar o barco, mas não vou acordar não, vai você. Não, eu não. E firme na canequinha, firme no baldinho, firme nas coisas que eles tinham na botijinha, tirando água, de maneira que a tempestade ela tomou força. E ela veio tomar tanta força que aí um olhou para a cara do outro e disse: olha, é melhor alguém acordar, porque a coisa está para lá bem ruim. Então alguém vai até Jesus, que estava dormindo, e diga: meu Deus, estava descansando, mas tem controle de tudo? Na verdade, Jesus estava descansando como homem, porque Ele é o Deus encarnado, e como homem é óbvio, Ele descansava, Ele comia, Ele tinha fome, normal. E naquele momento, então, os discípulos o despertaram, chamaram Jesus, porque eles estavam sem sossego, estavam tendo a sua fé provada, e chamaram o mestre: Senhor, não te importa que nós venhamos perecer? No versículo 39 ele diz: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes o quê? Fé. Tendes medo? Ele perguntou. Por que tem medo? Pergunta ao seu irmão: por que tem medo? Sabe qual outra tradução que diz assim? Olha, que as pessoas olhando e começavam a comentar: quem é este que até o mar obedece? Quem é este que até o vento obedece? Porque eles começaram a olhar, a Bíblia mostra, Marcos está dizendo que havia outros barcos, e eles estavam na mesma circunstância. Esse é o mar da Galileia, e existe um estudo, da geografia bíblica, dentro da teologia, que essas montanhas que estão ao redor deste mar da Galileia, que é um grande lago na verdade, eles fazem com que dê uma baixe a pressão, e dão fortes ventos, a ponto de levantar realmente ondas e jogar, e fazer com que os barcos venham a pique, de tanta água se joguem. E Jesus não estava preocupado, porque Ele é controlador de tudo. Os outros barcos estavam olhando, estavam na mesma situação, mas em um momento só eles começam a olhar e ver que alguém se projeta daquele local, e os olhos deles obviamente estavam postos em Jesus. E eles então, na verdade, vêm e manda que o mar se acalme e que o vento quieta-te, e ele se aquietou. E eles comentaram: quem é este que até o mar lhe obedece? Diga: este é o meu Deus. Aleluia.
É o teu Deus que vai dizer para o mar, para a tempestade, para os redemoinhos da vida e as tensões que tentam vir contra nós, para nos naufragar, para nos destruir, para nos lançar a pique, destruir a nossa vida: aquieta-te, aleluia, aquieta-te. E eles precisarão obedecer, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso, porque quando Ele manda, até a tempestade precisa obedecer. Não há meios da tempestade vir destruir você e os seus projetos. Se você é de Deus e Ele está em sua vida, não tenha medo. Ele falou: por que tem medo? Jesus falou assim: olha, porque vós sóis tão tímido, ainda não tendes fé. Existem traduções: tendes medo, por que ainda tem medo? Irmãos, as tempestades que são controladas por Deus, elas têm propósitos. Quando Deus está em nossa vida, Deus certamente controla todas as coisas, e Ele realmente quer nos mostrar alguma verdade, ou algo no redemoinho, ou na tempestade da vida. Deus é aquele que controla. Nós temos a passagem que não anotei aqui, mas aonde Miriam e Moisés e seu irmão Arão estão conversando, e a porta da tenda deles, Deus se manifesta em um redemoinho. Eu acho que Deus fazia isso para mostrar, não sei se talvez eles não conheciam o poder de um vulcão, o poder de um terremoto, mas o poder do vórtice e do furacão eles conheciam. Então era uma forma, esse se chama teosofia, não, teosofia é isso mesmo? Teofania, da manifestação de Deus na terra. Então ele mostrava como o poder natural, talvez mais forte que eles conheciam. Tipo, eu sou Deus e eu controlo tudo. Então ele falava através de um redemoinho. E Deus faz assim, porque Ele controla todas as coisas. Se você abrir aí em Jó, no capítulo 31, no versículo número 8, você vai ver que Deus conversa com Jó também através de um redemoinho. E tudo isso para que você e eu possamos entender que Deus controla tudo. E não importa onde você esteja e o que você esteja passando, Ele é Senhor de todas as coisas. Jó 38, no versículo de número 1. Abre a Bíblia bem no meio, volte aí, rápido. 38, verso 1. Quem achou, diga amém. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Se você ler o capítulo todo, 38, você vai ficar com o queixo caído. Porque Jó está inquirindo a Deus. Anteriormente, Jó começa a fazer perguntas, e ali existem questões que são colocadas diante de Deus, até dos seus amigos. Então o Senhor vem ao redemoinho e começa a responder, e no versículo 2 ele diz: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus começa a dar respostas. Jó falou assim: olha, onde você estava quando eu formei o mar? Quem é você para falar quando as cabras montesas dos montes sobem e se equilibram? Você sabe como é feito isso? Sabe como é feito aquilo? Então Deus é controlador de todo o poder, de tudo que você puder imaginar, dos elementos, de tudo que o homem acha ser grande. Deus é Senhor e controla no poder da sua palavra. Ou seja, poderes da natureza, o que você imaginar, Ele controla. Então Ele já se apresenta no meio desse redemoinho. Eu acredito para que mostrar e demonstrar que Ele é Senhor. Deus fala em meio à tormenta. A Bíblia mesmo em Jó 37, no verso de número 5, mostra que a sua voz é uma voz como uma voz grande e poderosa. Jó 37, verso 5. A voz de Deus faz o que, irmãos? Troveja maravilhosamente e faz grandes coisas que nós não compreendemos. Então não é uma tormentinha, diga, não é uma tormenta que calará a voz do meu Deus, porque a voz dele troveja e nada pode calá-lo. Então se você vive tormenta, Deus dará ordem: aquieta-te, para aí, aqui não, você chega até aqui. Tormenta na vida do servo de Deus é para melhorar a nossa vida, amém? Tormenta na vida do homem e mulher de Deus, ela servirá para que esses momentos de tensão, e momentos de dificuldade, e momentos de prova, a minha vida e o meu caráter se tornem ainda melhor do que eles são hoje. É como se você passasse, eu não sei, ou pelo menos é bastante interessante, de vez em quando, umas dores de cabeça terríveis, aquela dor de cabeça que você não quer absolutamente nada, e se deita, e a tua cabeça parece que vai estourar, os ouvidos vão cair, a orelha vai sair, o olho vai, e dói demais.
Então você se deita com aquela dor que transpassa, e aí o tempo passa, e a noite passa, ou vem pela manhã, ou mesmo no meio da madrugada, e você acorda deliciosamente sem a dor. Você já passou por isso? É um momento bom ou ruim? Não é uma delícia? Então aí pela manhã você... E daqui a pouquinho você... E você está tão manso. Aí eu vou e faço um carinho para a Sandra, e converso com ela e tá, porque eu estou mais tranquilo a dizer, você precisa estar tendo mais dor de cabeça de vez em quando, porque você fica tão satisfeito e tão feliz daquele mal ter passado, que aquilo faz com você e se torne um pouco mais manso, mais tranquilo. E a tormenta na vida de homens e mulheres de Deus, elas sempre serão para que o poder do Senhor se manifeste em nós, para que a grandeza do Senhor se manifeste em nós, para que nós nos tornemos mais dependentes ainda de Deus, porque Ele controla, para que nós venhamos ser pessoas melhores. A tormenta na nossa vida, irmãos, é inquestionável, ela virá, não há meios. Porém, essa tormenta é controlada pelo nosso Deus, Ele está no controle, amém? Então, essas tormentas, essas agitações, essa violência da vida, tudo isso faz com que nós venhamos acreditar e saber que Deus está trabalhando. Não é porque vem um mal e porque a tempestade vem e bate e açoita e coisa e tal, e as tensões da vida acontecem, que nós podemos ter medo. Não podemos ter medo. Nós precisamos continuar olhando como Ele mesmo diz, olha, fique tranquilo, por que tem medo? Dê um momento certo, Deus falará para a tormenta, aquieta-te, e o final disso é a melhoria da sua qualidade cristã, a sua qualidade como servo de Deus, como mulher de Deus, jovem de Deus, marido, como filho, como homem, como profissional, como uma filha. O final de uma tormenta, quando Deus está conduzindo, é para melhorar a nossa vida, amém? Existem pessoas que quando Deus está no controle e há tormentas, eles não conseguem olhar a suficiência de Deus, e esse é o grande problema. Quando as tormentas vêm, a pessoa não consegue em tempo algum imaginar, ou pensar, ou olhar que Deus está controlando e tem total e absoluto controle sobre aquela situação. Então vem em seu coração o desespero, a angústia, a incredulidade, vem a rebeldia, tudo é gerado em seu coração e ele abandona a fé. Ele abandona os caminhos de Deus, ele abandona tudo que aprendeu, os princípios elementares da vida cristã, ele larga, ele não entende que o Senhor está manifestando o seu poder no meio destes problemas, que Ele é Senhor. Abra Zacarias, olha que lindo, a Bíblia diz que o Senhor marcha no meio dos redemoinhos. Zacarias, capítulo 9, no versículo de número 14, Zacarias, capítulo 9, verso 14. Amém? O Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar trombeta, e marchará nos redemoinhos do sul, amém? Dá para você pensar que aqueles grandes tornados que nós vemos na televisão, que Deus está marchando lá no meio, dizendo aqui eu tenho domínio, aqui eu que mando, eles são grandes e você pode vê-los até do espaço, porque são coisas absurdas, passam no meio de uma cidade, e você vê aquele rastro de destruição com poder de sucção absurda, que levantam carretas e arrancam casas como se nada tivessem. E aí Deus está lá no meio da tormenta, está olhando, eu controlo, sou eu quem marcho no meio disso aqui, sou eu quem controlo isso aqui, e mesmo que haja toda tormenta e toda força de destruição, eu domino, amém? Eu marcho com eles, eu controlo eles, eu oriento, sou eu quem faço. Então, se nós guardarmos essas palavras e começarmos a ter ela como diretriz em nossa vida, para nós ficará mais fácil quando a tormenta vier. E diz, meu Deus, a minha vida, eu não sei, uma folha que é jogada para lá e para cá, eu não consigo entender mais o que está havendo em minha vida. Mas aí você vai parar, opa,
eu estava em uma ministração onde eu pude ver que o Senhor é o Deus que marcha em meio à tempestade. Eu estava em uma ministração onde eu ouvi dizer que foi Deus que mandou um redemoinho para pegar os profetas Elias. Eu estava em uma pregação onde eu vi em Marcos 4 que o Senhor mandou o mar se aquietar e o vento se aquietar e tudo se fez bonança naquela hora. E assim esse mesmo Deus fará em minha vida com que as tempestades cessem na hora certa. Você crê nisso? Amém? Veja que Deus é tão tremendo que Ele consegue pegar as coisas e nós podemos pensar. Eu me lembro aqui em Apucarana, tem muitíssimos anos, não sei, eu vou fazer a inquisição aí, talvez vocês saibam. O meu pai, nós tínhamos uma serraria bem em frente ao 30º BIM, e logo uma fábrica de tubos, e a serraria ficava logo ali próximo, entre a Concretex e essa fábrica de tubos, e eu estava no colégio. E quando meu pai foi me buscar, eu lembro que ele tinha comprado um carro novo na época, e ele chegou com o capô amassado, disse, mas pai, mas o carro é novo. Eu disse, você não tem ideia o que aconteceu. Eu disse, o que aconteceu? Uma ventania. E uma ventania de maneira que voaram telhas, e virou um carro, e tinha uns tambores na entrada do 30º BIM de 200 litros, com pedra no fundo para limitar a entrada. Esses tambores voaram na serraria. Então o caos que uma ventania gera, o caos que isso traz é muito grande, extremamente grande. Uma ventania na vida da pessoa, sem ter a direção de Deus, gera totalmente um caos na vida de quem não tem Deus. Eu quero lembrar você que Deus criou tudo do nada. Diz, o meu Deus criou tudo do nada. Irmãos, imagine, a Bíblia diz e faz uma visão assim, olha, a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. E sabe o que Deus diz? Haja luz. Deus diz, haja as estrelas, haja água, haja porção seca, cria os luminares, cria assim os peixes, cria os seres viventes, cria o que rasteja, cria o que voa, cria o que anda, e criou o homem e a mulher. Deus é especialista em criar novas coisas em meio ao caos. Se a sua vida está um caos e tem um redemoinho, está tudo bagunçado, se você tem Deus na sua vida, Ele vai gerar coisas extraordinárias em sua vida. Amém? Extraordinárias, porque Ele é Deus. Então, quando nós passamos por aflições e por problemas dessa natureza, que há caos, eu posso olhar para e saber que é um Deus que, em meio a problemas e perturbações que são tremendas, em tempestades violentas e tensões fortíssimas, Deus pode gerar novas coisas em minha vida, novas coisas. Mas também Deus pode fazer algo que fez na vida de Jó. Abra Jó 42, no versículo de número 5, e nós vamos ver que Jó, ele, através dessa tensão e deste problema terrível a qual ele passou, ele consegue contemplar e consegue entender algo fantástico e poderoso. Jó era um homem que a Bíblia diz que ele era um homem íntegro diante do Senhor, mas todos nós temos problemas. Você sabe, a Bíblia chama a justiça do homem como uma justiça imperfeita, uma justiça que precisa ser, lapidada e cuidada pelo Espírito Santo de Deus, porque a nossa justiça é imperfeita. Jó 42, no verso 5, diz o seguinte: depois de toda a tormenta, de todo o problema, de tudo que ele passa, ele faz uma declaração fantástica e diz, com os ouvidos eu ouvia falar de ti. Diga assim, Jó só conhecia o Senhor de ouvir falar. Sabe, irmãos, quando você ouve falar de uma comida, quando alguém diz para você, você comeu um caruru, você comeu uma tapioca, eu comi, mas irmão, nenhuma tapioca é igual a tapioca dos tapioqueiros do norte. As pessoas é uma tapioca, porque a tapioca deve ser aqui, porque a tapioca dos tapiocadores lá do Nordeste, então é como se a pessoa dissesse assim, eu ouvi falar dessa comida, mas eu nunca comi essa comida, agora a minha boca te sente, que delícia. E Jó ouvia falar de Deus, mas ele diz, agora os meus olhos te veem. Ele não tinha tido uma experiência fantástica de conhecimento e intimidade com Deus, mas todo o redemoinho, toda a dor e tudo que Jó passou, fez com que ele tivesse intimidade e ligação com Deus, amém? Uma ligação extraordinária, porque isso tudo era plano de Deus. Jó 42, no versículo 2, ele mostra algo fantástico, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrados.
Jó estava dizendo: olha, Senhor, isso tudo que houve era plano do Senhor, e estes planos que o Senhor fez foi para que eu pudesse melhorar ainda mais. Isso que aconteceu em minha vida, essa tormenta, essa tempestade, tudo que houve em mim, para que talvez você, mas Jó entrou no circuito, entrou. Jó foi o homem, talvez um dos mais provados abaixo de Jesus Cristo, que permaneceu, lógico, abaixo de Jesus sim, não sei entre todos os da Bíblia, mas ele sofreu por demais, perdeu a família, perdeu a esposa, foi amaldiçoado, teve um problema sério na pele, não se sabe se era um câncer ou se era uma lepra, mas ele ficou reputado como sabe, escória, alguém que era muito rico. Perderam seus filhos um dia só, perderam o gado, era um homem rico, e a referência que sempre me vem à mente é que o homem tinha tanto dinheiro que lavava os pés com leite de cabra, e ele perde tudo em um dia só, há um ciclone de eventos em sua vida, mas ele diz: Senhor, os teus planos, eles são, totalmente poderosos e não podem ser frustrados, tu tudo pode. E depois que ele fala isso, ele diz assim, olha, ele declara essa palavra no versículo 5, que ele ouvia falar, mas agora ele vê, ou seja, toda a tempestade fez com que Jó tivesse um encontro com Deus. E no versículo seguinte, ele ainda diz mais, o 46, ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó se arrependeu porque a forma que andava ainda podia ser melhorada. Sabe o que Deus fez? Deu a ele tudo em dobro que ele tinha. Amém? Deus trouxe a Jó e trouxe a ele muitas vezes mais ainda do que ele possuía, porque Deus foi fiel à sua vida. Então a tempestade trouxe a ele coisas grandes e poderosas, amém? Então, se você passa por tormenta e problemas, deixa Deus controlar isso aí na sua vida, amém? Entrega para Ele, coloca nas mãos dEle. Deixa Deus fazer isso para que você entenda que Deus tem o poder para mudar e para trabalhar e transformar e fazer coisas grandes em sua vida, em nome de Jesus. Coloque-se em pé em nome de Jesus, vamos orar. Deus é fiel, irmãos, e a sua fidelidade dura para sempre. Jó então se arrepende e Jó declara que aquilo que ele pensava ser real era apenas ilusório. Ele ouvia falar de Deus, mas não tinha um contato grande com Deus. Mas ele agora, os seus olhos o veem, e você também, essa noite, talvez passe por alguma tormenta, e é hora de você colocar nas mãos de quem pode realmente controlar e lhe dar a vitória. Talvez você esteja em uma tormenta porque Deus quer melhorar o seu caráter, Deus quer melhorar você como marido, ou como pai, ou como esposa, ou como filho, ou filha, como homem de Deus e mulher de Deus. Talvez seja isso, mas entenda, tudo está debaixo do domínio do Senhor. Talvez você está passando em uma tormenta descontrolada porque foi o inimigo que lançou sobre a sua vida. Uma tormenta a qual tem trazido a você tantas dores porque ela está sem controle. E essa noite, a noite para que você peça ao Senhor: Senhor, venha dominar. Tu és quem marcha em meio às tormentas. Tu é quem dá ordem aos tormentos para que se cessem. E você vai ter o controle, você vai ter a força, você vai entender que Deus lhe dá vitória, mesmo em meio a essas lutas e essas batalhas, porque Ele é Deus poderoso, controlador e dominador de todas as coisas. Guarde bem Jó 42 e verso 2, que todos os desejos deles não podem ser frustrados, nada do que ele deseja, do que ele quer, pode ser frustrado, porque Ele é Deus. Ele é Deus em sua vida, Ele é Deus na tormenta, Ele é Deus na dor, Ele é Deus na morte, Ele é Deus na vida, Ele é Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Quando Jesus levanta e abre os seus lábios e manda com que aquela tempestade parasse, está mostrando mais do que claro, Ele domina os elementos, a natureza, Ele domina o visível e o invisível. Por isso a Bíblia diz que Ele está posto como cabeça sobre todas as coisas. Por isso Ele tem um nome que é sobre todo nome que se nomeie. Nenhum nome está acima do nome de Jesus. Ele domina tudo e quer dominar na sua vida, ser controlador, abençoador. É necessário andar e viver e estar como Ele deseja, e assim a sua vida, de tormenta descontrolada, passará uma vida controlada e dominada pelo poder de Deus. Coloca a mão em seu coração, que você possa entender a necessidade de se entregar, a necessidade de viver, de se santificar, ser separado de Deus, andar e viver para Ele. Então Deus controlará tudo ao seu redor. Do caos Ele criará novas coisas, do caos, da perda, da destruição, Ele fará coisas maravilhosas, as quais você não pode nem imaginar, porque Ele é Deus.
Senhor, nós te adoramos nesta noite. Meu Deus querido, quando as tormentas vêm, quando o céu se fecha, quando o sol, ó Pai, é escurecido por densas nuvens, meu Deus, quando os raios, relâmpagos e trovões começam a cair, e quando em nossa vida, ó Pai, temos a escuridão em pleno dia, e começamos a perceber, ó Pai, uma movimentação de ventos fortes, e aquilo que deveria ser um dia de paz, um dia de bênção, que deveria ser, meu Deus, algo bom para nós, começa a se tornar, ó Pai, uma catástrofe, dor, medo, Pai Santo. Pai querido, não queremos viver com medo, como os discípulos, mesmo estando com o Senhor no barco, começaram a viver medo, temor, timidez. Nós queremos sim, ó Pai, quando porventura passarmos por tempestades, passarmos por tormentas e tensões, queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que és tu, Jesus, e queremos, ó Pai, saber que tu está conosco, e que o teu braço forte nos acolhe, que o Senhor nos toma em teus braços e nos diz: não temas, porque estou contigo. Pai, entra em nossas vidas, entra, ó Pai querido, para que o Senhor possa dominar e controlar todas as coisas, para que o Senhor possa ir adiante de nós, endireitando os caminhos tortos, aplanando, ó Pai Santo, esta estrada, que muitas vezes, ó Senhor, é tortuosa, é perigosa, tem armadilhas, meu Deus, desilusões e problemas, que nesta noite, ó Santo Espírito de Deus, o Senhor tenha tido liberdade, que essas vidas possam ter dado liberdade ao Senhor, para incutir, ó Pai, trabalhar no âmago dos seus seres, para que elas compreendam que quando andamos com Jesus, nós temos o controle, o domínio de todas as coisas, ainda que a tormenta venha, ainda que o céu feche, ainda que, meu Deus querido, o mundo, ó Deus, todo venha contra nós, tu és Senhor de todas as coisas. Que o Senhor, ó Espírito Santo, permaneça ministrando sobre os corações e vidas, que tu és o Deus que domina, que tu és o Deus que ama, e que nenhuma tormenta, tempestade, inimigo e problemas poderão destruir os servos do Senhor, bem pelo contrário, porque tu dominará tudo aquilo que se levantará contra nós, tu dominará, ó Pai, tudo aquilo que vem para destruir, para trazer mal sobre as nossas vidas, cairá por terra pela força do teu poder e do teu braço. Ninguém pode frustrar os teus planos, ninguém pode, ó Deus querido, fazer contrário ao que o Senhor mandou. Então, meu Deus, que o Senhor venha desferir uma palavra de vitória, que o Senhor venha controlar em nossas vidas toda tormenta. Nós entregamos em tuas mãos, tu que és dominador, Senhor de todas as coisas, tu és o El Shaddai, o Deus da guerra, e contra ti, Pai, ninguém pode fazer absolutamente nada. Controla-nos, ó Pai, dirige-nos, ó Senhor, prepara-nos, ó Deus, para andar em tua vontade, em teu querer, para que assim, meu Deus, tu sejas Senhor das nossas vidas, e que quando as tempestades e tormentas vierem, saberemos e teremos fé que o Senhor dará ordem ao nosso respeito, para que elas se acalmem e para que elas se aquietem. Pai querido, que este povo, essas vidas entendam que tu és Senhor, e que nas tuas mãos estamos guardados e somos tranquilos, porque tu és Deus de poder. Nós oramos, Senhor, agradecidos em o nome de Jesus, e todos os do Senhor aplaudam em o nome de Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nenhum mal e nenhuma tormenta poderá te destruir. Ele é Deus e Senhor de todas as coisas. Louvado e agradecido seja o seu santo e bendito nome. Aleluia. Amém. Sentem aí, irmãos.